Bom, não sei quem respondeu aí, Deco, alguém? Bom, a gente no comecinho aqui, não sei se todos já estavam, acho que ainda não, mas hoje nós vamos falar sobre o amor. Na verdade, nas últimas semanas nós falamos, né, 2 semanas atrás sobre esperança, semana passada falamos um pouco sobre fé, e hoje vamos falar sobre o amor. E aí eu fiz uma pergunta aqui no começo, né, para que vocês pudessem responder no chat aí, que é: o amor acaba? E aí é aquilo, a gente sabe, né, e talvez você saiba que tem um versículo lá, né, em Coríntios 13, que diz que o amor jamais acaba. Mas será que é verdade isso para nós, né? Será que é? Porque isso é algo que está lá escrito na palavra de Deus, mas, puxa, será que em alguns momentos a gente não falou assim, puxa, o amor acabou? Aí volta lá, Deco, acho que a Beth respondeu uma resposta bem interessante, ela escreveu que sim, dependendo de um relacionamento tóxico. Não quando é incondicional, por exemplo, amor pelos filhos. Interessante, né? Parece que o amor, apesar de ser uma mesma palavra, mas ele se comporta de maneiras diferentes nas diferentes relações, né? E chegar, acho que nesse amor incondicional é um desafio gigantesco também, né? Mas às vezes a gente na caminhada vai talvez sentindo que o amor vai se esfriando, né? Ele vai indo embora e a gente vai tendo cada vez menos amor. Amor por nós mesmos, pelo outro, né? Amor até por Deus, enfim. Né? E é interessante porque nessa construção que a gente tem feito, quando a gente olha para um ano que se inicia, né, ou no final de um ano, no ano anterior, um ano que vai começar, ou no caso que já começou, é impossível assim não desejar olhar com esperança, fé e amor, porque são coisas boas, né? São coisas que somam positivamente para nós, mas parece que não é tão fácil caminhar dia após dia, né? Com estas três coisas que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios são as coisas mais importantes, né? A esperança, a fé e o amor, e ainda diz que de todos, o mais importante ainda é esse tal do amor, né? Afinal de contas, o que é o amor? Ele acaba, ele não acaba? Como que a gente faz para viver nele, sendo que ele é o mais importante de todas as coisas, segundo a palavra de Deus? Vou chamar o Júnior aqui e hoje nós vamos falar sobre o amor. Obrigado, Beth, pela sua contribuição, e eu acho que a sua resposta é bem interessante e sincera, né? Parece que às vezes sim, o amor acaba. Outras vezes parece que não, né? Interessante. Mas o que é esse amor que a palavra diz que é a mais importante de todas as coisas e jamais acaba? O que é isso, né? Como alcançar isso? Como viver nisso num dia a dia que parece, como diz o nosso amigo e poeta, cantor crioulo, né? Não existe amor em SP. Então, a nossa igreja SP hoje, o tema é esse, o amor. E não sei se você chegou a ver nas artes que a gente postou, né, nas redes sociais, tinha uma frase complementar lá que é na versão da Bíblia a mensagem, né, de um dos versículos de Coríntios 13, diz assim que o amor não festeja enquanto outros rastejam. Interessante. Então, com você, Júnior, a palavra. Obrigado, Renato. A gente fala de amor e a gente, é, entre as palavras, né, tem algumas palavras que elas perdem a força. Elas vão perdendo a força no decorrer do tempo, né, porque elas incluem, é, por exemplo, no amor a gente inclui gostar, curtir, e transar, a gente inclui na palavra amor também, né, e vai colocando um monte de coisas na palavra amor, e quando a gente fala, se você não estiver atento ao contexto, você está dizendo coisas diferentes conforme você usa a mesma palavra. E fazer amor, né, se a gente fala em fazer amor, a gente está falando de um tipo de relação. Se a gente fala de eu amo churrasco, a gente está falando de outro tipo de relação. Então, quando a gente não está atento a essas questões, a gente tem uma pegadinha da nossa língua. E a gente foi diminuindo a palavra amor e eu li um texto que dizia que a força de palavras como amor vão sendo
diminuídas a ponto de ficar com a força de uma asa de mosquito em relação ao ser humano. Você usa amor para tudo. E quando você fala sobre amar uma pessoa e amar algo que você faz, e amar um lugar, e amar uma situação, e você começa a juntar todas essas coisas, e quando você fala de amar a Deus, você está falando ainda de uma outra situação abstrata. Então, isso gera muita controvérsia. Mas a pergunta que o Renato fez aqui para começar, ele falava o seguinte: você já viu o amor? Você acha que o amor morre? Você já viu o amor morrer? Eu já vi o amor morrer. Eu já vi o amor morrer. Né? A canção que o Sujeito de Sorte, né? O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. A gente aplica ao amor. Eu já vi o amor morrer e já vi o amor ressuscitar. Ou renascer. Né? Eu vi o amor recomeçar. Eu vi o amor deixar de existir por diferentes motivos. E apesar da gente conhecer que o amor, no ponto de vista, ou na compreensão bíblica que nós temos do amor, a gente percebe que o oposto do amor, na Bíblia, não é o ódio, como nós concebemos aqui nas nossas relações. O oposto do amor na Bíblia é o medo. Então, o amor esse que nós entendemos que é o amor de Deus, esse perfeito amor, quando está em nós, ele tira o medo. Tira o medo da gente viver, tira o medo da gente experimentar essa relação profunda com Deus, de direção, de bom senso, de equilíbrio, até de expor nossas ideias e expor nossos pensamentos à luz da palavra de Deus. Então, quando a gente está diante dele, a gente perde o medo. Tocado por esse amor, a gente perde o medo. Agora, nas relações humanas, eu vi o amor acabar e no lugar do amor ter ódio. Eu vi gente dizendo que odiava outra pessoa que um dia disse amar. Eu já ouvi gente com amor acabando porque duvidava da palavra da outra pessoa, porque via na outra pessoa a tendência à mentira o tempo todo. Eu já vi o amor acabar porque quando alguém que entrega amor e recebe maldade e recebe agressão, apesar das palavras dizerem uma coisa, mas o empurrão dizer outra, mas o tapa dizer outra, eu vejo o mal. Olha que coisa. Eu via nas palavras, né, num relacionamento de um casal, as palavras eram de amor, dos dois, mas um deles agredia. O mal estava ali, que fazia o amor acabar, e o amor acabou. A falta de reciprocidade, um só ama e o outro não ama, e o outro usa, e o outro só está aproveitando de alguma coisa, mas não tem reciprocidade. Eu vi o amor acabar por falta de reciprocidade, eu vi o amor acabar por medo, eu vi o amor acabar por causa de ciúme. E o ciúme é um sabotador do amor. Eu já vi isso acabando. Eu vi o amor acabar por causa do desprezo. E o desprezo, olha que coisa, por causa das pessoas do entorno, existia uma situação de relacionamento que o casal dizia se amar. Aqueles diziam que se amavam. Mas, de repente, o grupo desprezava um dos dois. Eu já vi nos dois casos, eu já vi duas situações dessas. O grupo desprezava um dos dois. E por desprezar um dos dois, e por desprezar, no caso, né, imagina que eu e a Adriana, eu tenho uma pressão do grupo de amigos que desprezam a Adriana, a ponto de eu perder o amor por ela. Eu aderir ao meu grupo que despreza e não continuar a caminhada com ela. Vi isso acontecer 2 vezes, pelo menos. Eu vi isso acontecer. Mas aí, aqui você está pensando assim, mas isso que você está falando tem a ver com amor de pessoas que estão namorando. Não, isso aí tem a ver com amor, isso que eu estou falando para você tem a ver com amizade, tem a ver com sociedade e tem a ver também com relação de pai e filho. Porque eu já vi e já ajudei pais que odeiam os filhos e filhos que odeiam os pais. Pai que não fala com o filho e filho que não fala com o pai. Então eu vi ódio de sangue, né? Tem a conexão do sangue, mas só isso. Só isso, não tem relação nenhuma. E, infelizmente, eu já estive
numa relação de amizade com uma família, que os irmãos, numa briga, eu não estava lá, né? Eu era criança nesse tempo, mas os irmãos em uma briga, um tirou a arma para o outro, e na hora da raiva, um irmão ameaçando o outro com a arma, a mãe entrou na frente, eles atiraram, de raspão um no outro, e mataram a própria mãe. Coisas desse mundo. Os irmãos continuaram se odiando. Pessoas que meu pai pastoreou na cadeia. Meu pai teve que visitá-los na cadeia. Situações malucas que esse mundo tem. E os outros irmãos. Então, aqueles 2 irmãos dessa situação e os outros. E o restante da família. Bom, gente que ama e passa a vida toda amando, eu vi isso muito mais. Eu vi isso muito mais do que essas situações que eu estou contando aqui para vocês. Muito mais. Gente que ama pela vida toda. Mas eu queria que você pensasse nisso, né? Amar, isso que a gente está vendo na palavra, o amor, ele é um sentimento que a gente não consegue viver sem. Mas para amar a gente precisa correr risco. Não é possível a gente amar sem que o risco seja real. O risco é real. É possível que, por algum motivo, um dos meus filhos, em algum momento, não sei porquê, podem deixar de me amar. É possível também, é uma realidade, eu espero que não, que a minha esposa deixe de me amar, isso é possível, isso é um risco que eu corro. E é um risco que ela corre também. É um risco grande a gente pensar que a gente pode acordar no dia seguinte e essa pessoa que disse amar a gente fielmente, até que a morte separe, vai embora. Como, né, vai comprar cigarro e não volta. Né? Como tem um monte de história por aí. Essa pessoa pode ser fiel para sempre e pode te trair no dia seguinte. Quem nunca pensou nisso? Quem nunca pensou nisso? Então, amar é correr riscos. Mas apesar da gente amar alguém, a ponto de a gente ficar emocionalmente exposto ou emocionalmente correndo esse risco, então eu amo a Adriana e sou fiel a ela, é minha decisão de ser fiel a ela. E a decisão dela é de ser fiel a mim. Eu não controlo o sentimento dela, eu não controlo o amor dela, eu só posso cuidar do meu amor por ela. E ela, por sua vez, cuidar do amor dela por mim. Eu espero que essa troca seja até que a morte nos separe. Mas eu conheço muitos que não foi a morte que separou. E que, apesar desse amor, tem uma situação que é inexplicável, que entra na falta de reciprocidade, que entra na dúvida, que toca o mal, que vem o medo, que tem ciúme, que solapa o amor e o amor não permanece e os dois se separam. Eu sei que isso é um risco e eu sei que você corre esse risco. Eu sei que eu corro esse risco, mas eu não consigo imaginar uma vida sem amar ou ser amado. Eu decidi que eu corro esse risco. E alguns de vocês que estão ouvindo aqui já enfrentaram a triste situação de ter uma expectativa de alguém que disse que ia te amar para sempre e não é verdade. A pessoa não foi fiel à aliança, não foi fiel à promessa. E não cumpriu aquela promessa que ela disse, apesar do esforço que talvez você tenha feito. E a gente tem essas relações, a gente tem amigos que passaram por isso, e que não queriam ter passado por isso. Então, do ponto de vista de Deus, o amor é eterno, o amor se estabelece de um jeito poderoso, o amor recupera, restaura, cura, ressuscita, renova, o amor é a fonte poderosa que traz tudo que nós temos, porque é pelo amor que Deus tem pela humanidade que Ele envia Jesus para morrer no nosso lugar e nos salvar de nós mesmos. Mas do ponto de vista humano, nas relações humanas, o amor não é desse jeito. O amor ele pode, sim, encontrar um muro, uma barreira que ele não consegue superar. E entrar numa crise que não tem solução. E a gente encontra na Bíblia alguns textos que falam sobre o amor. O texto que o Renato mencionou, que está lá como uma das frases que nós destacamos lá na nossa arte, é o texto de
1 Coríntios 13, né, é um texto que fala sobre amor, e fala sobre o amor nos diferentes contextos, nas diferentes relações, e dizendo que o amor é aquilo que deve mover as nossas ações, aquilo que nós fazemos. Se a gente faz sem amor, a gente não tem significado nenhum. O exemplo é como se, é como se a gente tocasse, batesse como se fosse um sino que retine. Então, se eu faço uma coisa boa sem amor, é como um sino que retine. Se eu faço uma coisa sem amor, é assim, ó. O tempo desse som. O tempo desse som é o tempo dessa ação. Então, eu faço uma coisa boa para o meu filho, mas eu faço por interesse, eu não faço por amor. É o tempo da ação. É o tempo da entrega do presente. Eu entreguei o presente, acabou. A ação acabou ali. Agora, se eu faço isso por amor, e se meu filho recebe em amor, isso aí dura para sempre. Eu marco a vida dele, eu deixo um legado na vida dele, e ele deixa uma marca na minha vida. E às vezes a gente recebe um presente, uma coisa tão simples, e ela é tão carregada de símbolo, a gente se sente tão amado por aquilo que a gente carrega para a vida toda. Então, o que 1 Coríntios 13 está dizendo para a gente é que a gente tem que mobilizar tudo, né? Levar o amor para tudo que nós fazemos. E quando a gente leva o amor para tudo que nós fazemos, as coisas mudam. Porque a gente vai chegar numa situação onde você vai ser levado pela competitividade dessa vida a celebrar quando alguém rasteja. E a gente está vendo o tempo todo alguém celebrando quando outro rasteja. E isso não tem nada a ver com aquele que é discípulo de Jesus. E isso mostra, inclusive, a imaturidade de uma pessoa quando faz isso. E quando a gente está olhando para as pessoas agora a gente está sem auxílio emergencial. A gente está sem... As organizações agora estão no osso com as suas ajudas humanitárias e assistência com cesta básica e tudo mais. Tudo diminuiu muito no último ano. Não tem como, apesar de algumas pessoas, entre nós talvez, estar celebrando porque seu negócio está dando certo durante a pandemia, não tem como celebrar se mais de 14 milhões de pessoas rastejam. Lamentam, porque não estão no limite, ou estão além do limite, estão endividadas, estão desempregadas, estão sem esperança, estão sem saber o que fazer. Então não há como você celebrar, sendo que um montão de gente chora. Não tem como eu fazer festa, no sentido, tomara que a pandemia dure 10 anos para o meu negócio dar certo. Essa ideia tem a ver com a ideia do capitalismo selvagem, que não tem nada a ver com o cristianismo. Que você celebra porque uma coisa deu ruim e um monte de gente morre, mas o teu negócio deu certo. E a gente está vendo o tempo todo alguém feliz quando tem alguém morrendo. Porque alguém morreu, porque é bem feito. Não é bem feito, nunca. Um cristão de verdade se alegra na desgraça de alguém, na morte de alguém, no sangue derramado quando o inocente morre, quando a mulher é vítima, quando a criança, quando o pobre, quando o miserável é vítima, quando o indígena é massacrado, nós nunca celebramos isso. Nós nunca vamos celebrar isso, nós não podemos fazer isso, então nós não celebramos isso. O amor, quando traz aquilo que nós vemos em Jesus, ele muda essa circunstância no nosso coração. E aí nós vamos ver, tem muita coisa para ser falado, e eu estou num esforço consciente para não falar de 1 Coríntios 13. Quero usar um texto, a história de João, a história que está em João, a história de Pedro em João. A partir do capítulo 13, a gente tem a história de Pedro, alguns elementos da história de Pedro, da relação dele com Jesus. Então, eu queria que você lembrasse, Pedro, ele é um destaque, né? Pedro, Tiago e João são os três discípulos mais próximos de Jesus. Pedro é um destaque, ele é um destaque na Bíblia. Ele é um destaque nos evangelhos. Ele, na hora das perguntas, ele é o primeiro a responder. Ele é o primeiro pastor da igreja. Ele é aquele que assume a responsabilidade de levar à frente o evangelho logo depois que Jesus sobe ao céu. Ele que assume essa responsabilidade. Aliás, essa responsabilidade foi dada diretamente a ele por Jesus. A gente vê isso em todos os textos. Então, Pedro, ele é um destaque. E ele não é, apesar da gente pegar e de vez em quando estar pintando ele como anti-herói, ele é um ser humano, sincero e honesto nas suas dúvidas, e na hora que ele se apresenta, na hora que ele fala, ele está falando do que sente, do que pensa. Ele é bem direto e muito sincero.
E aí alguém vai falar assim, mas ele tinha que ser mais comedido e tal. É o temperamento. Do mesmo jeito que tem temperamento. Aí tinha discípulos mais comedidos e silenciosos, alguns que a gente não sabe nem a história, porque eram mais silenciosos. Eles não falavam muito. Alguns deles a gente não sabe quase nada, a não ser um detalhe ou outro. Por quê? Porque eram mais silenciosos, tem menos informação. Mas de Pedro a gente tem muita informação, tem bastante coisa da história de Pedro. E o Evangelho de João, vou usar só o Evangelho de João para fazer isso, a partir do capítulo 13, a gente tem então a última ceia. Os discípulos estão juntos, e aí Jesus prediz ali a traição de Judas, e na hora nesse momento da traição de Judas, tem uma conversa entre eles, e Jesus fala para Judas que ele pode ir embora, que ele pode fazer o que ele tem que fazer. E o texto diz, a partir do versículo 31, assim que Judas saiu, Jesus disse, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado por causa dele. Deus será glorificado. Uma vez que Deus recebe a glória por causa do Filho, ele dará ao Filho a sua glória de uma vez por todas. Meus filhos, estarei com vocês apenas mais um pouco. E como eu disse aos líderes judeus, vocês me procurarão, mas não poderão ir para onde vou. Por isso eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Simão Pedro perguntou, para onde o Senhor vai? Jesus respondeu, para onde vou, vocês não podem ir agora, mas me seguirão mais tarde. Senhor, por que não posso ir agora? Perguntou ele. Estou disposto a morrer pelo Senhor. Morrer por mim? Disse Jesus. Eu lhe digo a verdade, Pedro. Antes que o galo cante, me negará 3 vezes. Bom, a gente sabe que Pedro é esse amigo que negou Jesus. Eu acho que em certa proporção, a gente também corre o risco de negar Jesus, ou já fez isso. Como Pedro, em algum momento. A gente corre o mesmo risco. Toda vez que a gente não testemunha que nós somos discípulos de Jesus, nós somos o quê? Negadores de Jesus. A gente está dizendo que nós não somos que nem ele. Que nós não somos dele. Que nós somos, então, como Pedro. Então, eu acredito que alguns de nós já passaram por situação dessa, onde você... não tem galo cantando, não tem nada, mas as suas atitudes, as coisas que você faz, o ambiente que você está, as coisas que você anda repetidamente fazendo, não apresentam sinais de que você é um discípulo de Jesus, ou que você foi um discípulo de Jesus. E o texto continua. Acontece, então, Jesus é preso, e toda a situação, então pode ir virando as páginas, aí você vai chegar em João capítulo 18. Em João capítulo 18, a gente tem... Nos versículos 17, 18, 25 a 27, a gente tem as 3 situações onde Pedro nega Jesus. Acontece essa situação onde Pedro faz aquilo que Jesus predisse, profetizou que aconteceria. E em João capítulo 21, então você vira mais uma página aí, João capítulo 21, versículos 15 a 17, é o que a gente vai ler agora. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? A gente vai continuar a leitura daqui a pouco. Então aconteceu tudo que nós conhecemos sobre Jesus. Jesus, cumprindo as profecias, ele foi capturado, morreu na cruz, no 3º dia, depois da morte dele, ele ressuscitou. E depois da ressurreição dele, então ele ressuscita, e ele começa a aparecer para as pessoas. Ele já tinha aparecido aqui para Tomé, já tinha aparecido para Maria Madalena, Pedro mesmo já tinha visto Jesus, mas a gente tem uma situação aqui. Pedro, ele ainda estava com aquela sensação de que eu não sou adequado. Aquela sensação que eu acho que visita a gente de vez em quando, Aquela situação de que, eu acho que eu fiz uma coisa muito desprezível. Eu fiz uma coisa tão desprezível e tão duvidosa. Eu faltei com a reciprocidade do amor, de um jeito tão ruim que eu acho que eu não sou digno do amor do meu amigo, ou do amor daquela pessoa, no caso de Pedro, do amor de Jesus. Pedro traiu, a gente pode considerar aqui,
Se a gente falar sobre amizade, ele traiu a amizade. Se a gente falar sobre mestre, traiu o mestre. Se a gente falar sobre Senhor, traiu o Senhor. Se a gente falar sobre Salvador, traiu o Senhor e Salvador. Então aqui é para se sentir a última pessoa depois de ninguém. Completamente inadequado. E quando a gente olha para essa situação aqui, então Jesus ressuscitou, Pedro já sabe que ele ressuscitou, mas nem a ressurreição anima Pedro a ponto dele falar assim, estou pronto para viver aquilo que Deus me chamou para viver. Aquilo que Jesus me disse que eu poderia viver. Eu não estou pronto para isso. E nem a ressurreição, olha só gente, nem a ressurreição renovou a esperança e a fé de Pedro a ponto dele acreditar nele mesmo. A ponto dele acreditar que aquilo que Jesus tinha chamado ele para ser, eu vou te fazer pescador de homens. Aquilo que tinha acontecido, o fato dele ter negado, dele ter traído, dele ter desprezado Jesus na atitude dele, foi tão doloroso que chega no ponto onde a ressurreição aconteceu. Aquilo que Jesus predisse já tinha acontecido, Pedro sabia, de um jeito milagroso as coisas aconteceram, mas isso não renovava a relação. Pedro ainda não estava curado. Pedro ainda não estava restaurado. Por isso que eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você acredite em Jesus, você esteja cheio de fé em Jesus, tenha renovado a sua fé, mas talvez exista ainda aquela sensação lá dentro de sou inadequado, não sou bom o suficiente, não tenho tudo que é necessário, está faltando alguma coisa. O amor próprio desapareceu, olha só, não era só o amor por Jesus que estava em xeque, mas ali no caso de Pedro, o amor próprio foi embora, ou eu não tenho nada de competência, eu sou insignificante. Para a obra que Deus tem para mim, para a obra que Jesus tem para mim, eu sou insignificante, não há mais o que fazer. E talvez você considere, eu entendo o Evangelho, não há nenhuma acusação contra os escolhidos do Senhor, não há nada contra nós, mas as lembranças do fracasso, você lembra do teu fracasso? Aquele dia que você fracassou de ver, aquilo que você fez, que você fala, eu não devia estar fazendo isso. Por que eu fui parar nesse lugar? Por que eu fui parar nessa situação? Por que eu deixei me levar por isso? A lembrança do fracasso é uma situação que a gente precisa restaurar. Consciente disso, então, eu não sou terapeuta, eu não estudei, não fiz psicologia ou psicanálise, eu cuido de gente, de forma pastoral, aquilo que a palavra ensina, e eu uso a palavra para tratar e enfrentar as coisas, ainda que algum processo psicológico eu conheça por ler, ainda que eu conheça algumas ferramentas da psicanálise, por ler, que eu conheça outras ferramentas ainda do cuidado de gente, eu sei o que funciona a partir daquilo que a palavra ensina. E eu vejo aqui Jesus fazendo aquilo que todo ser humano precisa. Nós precisamos de restauração, coisa que nem a ressurreição de Cristo podia fazer. Com o principal dos discípulos, Pedro. E aí Jesus tem a pesca maravilhosa, se você ler o texto aqui você vai ver um milagre na pescaria, passaram a noite pescando, não pegaram nada, de repente pegam mais de 150 peixes, e aquela pesca abundante, e quando eles chegam na praia, né, então Jesus é que fez eles conseguirem essa pesca maravilhosa, essa pesca abundante de um jeito que eles não estavam esperando. Quando eles chegam na praia, Jesus estava com fogo assando o peixe, e eles chegam, e essa pesca, esse ir pescar de Pedro, representa assim, desistir. Não tem mais jeito. Fracassei de um jeito que para mim não volta mais, não tem mais solução. Ele, na sensação de fracasso dele, o melhor que ele podia fazer era voltar a fazer o que ele sabia fazer, pescar. O que é que a gente faz? Na nossa sensação de fracasso, o que a gente faz? Tem algumas pessoas que na sensação de fracasso, o que faz? Ele enche a cara, ele piora, né? Ele bebe, ele volta para as drogas, ele sai para fazer alguma outra loucura, para piorar ainda seu estado. Mas ele volta atrás, aquilo que fazia antes. Ele volta a alguma coisa que ele podia dizer, para pescar eu tenho algum controle. E nem isso ele tinha, porque a pescaria mostrou improdutiva. Não fosse Jesus lá para dizer, pesca do outro lado. E aí quando ele está ali, sentado, e eles começam a tomar o café da manhã, e tomam o café da manhã, Jesus servindo a eles, eu imagino que eles começam a ter aquelas conversas que eles estavam acostumados a ter, uma conversa descontraída,
Jesus mostra, está na cara que Jesus não tem ressentimento nenhum. Jesus não está olhando para ele com aquela cara de reprovação. Sabe aquele olhar de reprovação que o teu pai fazia para você quando você aprontava alguma? Jesus não estava fazendo isso com Pedro. Jesus não estava olhando para Pedro de um outro jeito. Ele não estava olhando para os discípulos que estavam ali, Tomé, João, os outros que estavam ali tomando café. Ele não estava tomando café da manhã, né? Não tinha café, mas na primeira refeição do dia. Mas ele não estava olhando para esses discípulos aqui e Pedro estava do lado aqui, ele olhava para Pedro com desprezo, tipo, virava a cara. Pedro falava uma coisa, ele fazia de conta que Pedro não estava falando com ele, e não queria trocar olhar e trocar vida e virar de peito para ouvir o que ele estava falando. Ele não estava mostrando ressentimento nenhum. Quem estava ressentido era Pedro. Quem tinha sentimento de fracasso era Pedro. E nós, quem tem sentimento de fracasso somos nós diante de Deus, de coisas que nós gostaríamos de ser, de estar, e não conseguimos. Pedro estava desse jeito. E aí, Jesus direciona a conversa para ele. E aí tem uma conversa que é uma das mais profundas que a gente tem nos evangelhos. Principalmente porque a gente está acostumado com gente que trai a gente, que falha com a gente está acostumado a fazer o quê? O que é humano? Vingança. Gente que traiu a gente é traída também. Já ajudando um casal, ouvi de um cônjuge dizendo assim, eu só estou esperando uma oportunidade para me vingar, que significava trair também. O que é humano? Vingança. O que é divino? Perdão. O que ele está ensinando para a gente? Ele está ensinando uma coisa que ele deixou. Ele deixou naqueles mandamentos que ele fala, aquele primeiro texto que eu li, agora há pouco, em João capítulo 13, 31 a 38, ele falou assim, amai-vos uns aos outros, não é ame o próximo como a si mesmo, isso é a primeira, isso é base, isso é básico, isso é inicial. Agora, se você é discípulo de Jesus, aquele que que segue os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que vive os meus mandamentos, esse me ama. E se um novo mandamento vos dou, amem uns aos outros, olha só o que Jesus diz, assim como eu vos amei. Então o padrão de amor já não é mais o nosso padrão de amor aqui, ele está levando o padrão lá para um lugar onde a gente fala, nossa, isso aí eu não sei se eu consigo, será que eu consigo? E Jesus fala para Pedro, depois da refeição, perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Apontando para os outros discípulos, você me ama mais do que eles? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta, Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu o amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou, gente, eles estavam diante de uma fogueira, era uma manhã de abril, uma manhã qualquer de abril. Naquela região era frio. Frio, não frio a ponto de você congelar, mas frio o suficiente para você acender uma fogueira para se esquentar. Então, coisa de dias antes, eles estavam diante de uma fogueira, no final de uma madrugada, ou no meio de uma madrugada, se esquentando. Também tinha cheiro de fogo, também tinha calor da fogueira, também tinha frio. E tinha uma pessoa perguntando assim, você não é daqueles que seguem Jesus? E Pedro dizia, não, eu não sou. E diante de uma fogueira, Jesus está fazendo a mesma coisa, o mesmo processo. Tem cheiro de fogo, tem calor da fogueira, tem comida, tem carinho e uma voz carinhosa perguntando, você me ama? E Pedro, pela terceira vez, diz, Senhor, você sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. Então Jesus disse, alimente as minhas ovelhas. Gente, Jesus está fazendo aqui uma coisa incrível. Quem é o Supremo Pastor? Jesus. Para quem ama Jesus,
as pessoas que amam Jesus, são convidadas a dividir com Jesus o trabalho dele. Pedro, você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. A pergunta para você, Adriano, você me ama? Sônia, você me ama? Então cuida das pessoas que eu também amo. Simone, você me ama? Então cuida das pessoas que eu também amo. Ele é o supremo pastor e está dividindo o trabalho dele com a gente. Alexandre, Elaine, Adiel, Tiago, Júnior, você me ama? Se você me ama, então cuida de quem eu amo. Cuida das minhas ovelhas. Ele está dividindo, o grande pastor, o supremo pastor, divide o trabalho dele com a gente, nessa relação de amor e cuidado pelas pessoas. Por isso que não tem sentido. Ele ama o mundo e manda a gente para viver essa relação de amor. Então, por isso que não tem sentido a gente ter uma relação de desprezo por aquelas pessoas que ele ama. Não dá para a gente festejar quando alguém rasteja. Ainda que esse rastejar seja resultado das suas escolhas, não é motivo de festa, é motivo de lamento, infelizmente. Essa pessoa escolheu o pior caminho e hoje sofre consequências. Eu sei que tem coisa que você andou fazendo e fez e que você considera, talvez, não mereceu perdão. Pedro estava desse jeito, a ponto de ser restaurado por Jesus. Eu sei que tem coisas que você fez que faz a gente querer fugir do encontro verdadeiro com Jesus. E a gente, é duro isso porque a gente nunca vai merecer. Nada do que a gente faça é suficiente para a gente merecer. A gente não merece. Pedro não merecia. Do ponto de vista humano, ele não merecia. Mas do ponto de vista de Deus, Jesus já tinha feito tudo aquilo que fez na cruz para fazer com que Pedro fosse o melhor homem que ele jamais poderia ser sozinho. E aí tem outras referências que a gente podia voltar nesses 3 ou 4 capítulos aqui de João, que ele fala do Espírito Santo, mas eu enviarei o Consolador que ajudará vocês a fazerem todas as coisas. Vocês vão fazer as coisas, vocês vão conseguir. E o texto continua aqui e a gente vai ver o que acontece com Pedro. Pedro é o homem que faz a igreja de Jesus florescer, explodir em amor de um jeito que o pessoal em Jerusalém não tinha ninguém que passava fome. Ninguém passava fome, as pessoas tinham tudo em comum. Alguém fala que foi isso que levou a igreja de Jerusalém passar por a igreja de Jerusalém ser gente que passou muitas necessidades. Tem que considerar melhor a dispersão, tem que considerar melhor a diáspora para poder dizer uma coisa dessa. Eu sei que é uma palavra difícil, mas é isso. Alguém tem falado coisas sobre a igreja primitiva, sobre essa natureza de dividir o que tinha e ninguém passar fome, e ninguém passar necessidade, fazer com que as coisas acontecessem, o amor transbordando nas relações comunitárias, a gente vê isso, e isso acontecia porque tinha um pastor que se sentia completamente responsável porque aceitou o desafio do grande pastor, que era Jesus. Então aceite o desafio de Jesus. Eu sei que o amor do ponto de vista humano acaba. Eu sei que o sofrimento, ele é terrível. O sofrimento faz as maiores virtudes desaparecerem. O sofrimento faz a fé desaparecer, a esperança e o amor fraquejar. Mas a gente tem uma fonte. A nossa fonte é o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso que amou o mundo. E Ele nos enche desse amor. E esse amor pode ser multiplicado, pode passar por uma transfusão. Eu falei também naquele momento ali, inicial, dizendo que eu também já vi o amor renascer e ressuscitar. Eu já vi. Eu já vi gente recasando, gente que tinha divorciado, se casando de novo, porque o amor ressuscitou. O amor tinha morrido, estava ferido de morte, mas foi curado. Relações feridas de morte foram restauradas. Relações que pareciam não ter solução entre familiares, famílias que estavam divididas. E o amor foi restaurado. Posso falar da minha família. Em dado momento, meus tios se desentenderam de um jeito, por causa de terra, de propriedade, desentenderam de um jeito, que agrediram uns aos outros, foi uma coisa terrível.
Mas o amor prevaleceu. Anos depois, o amor prevaleceu. O perdão chegou e hoje a gente pode falar que essa história foi um testemunho, uma oportunidade da gente ver, né? Apesar de ter sido, naquele momento, ter sido uma coisa assustadora, mas a gente pode dizer que a gente vê um Deus todo-poderoso usando pessoas para que a paz em uma família, a paz voltasse, o perdão acontecesse e o amor prevalecesse. Então eu já vi o amor restabelecer famílias, o amor restabelecer casamentos, o amor restabelecer relações, o amor restaurar amizades. Eu já vi isso acontecer. E a minha expectativa e o meu desejo é que o amor, que pode ter diminuído, pode ter talvez até acabado no seu coração, por alguma circunstância terrível, por algum motivo que te entristece, possa ser restaurado, em nome de Jesus. Eu acho que é interessante esse trecho, né, que você colocou de Pedro, e esse trecho eu já falei em algumas situações, né? Eu me lembro a primeira ceia que a gente fez a primeira ceia que a gente teve da nossa igreja foi lá na minha casa e foi o Renato que fez. Eu acho que esse trecho... E foi nesse trecho, né? Quando Pedro tinha mandado malzão, né? Ele encontra com Jesus, e esse trecho falou assim muito assim ao meu coração, à minha mente, num momento muito difícil mesmo, porque é interessante ver, e eu entendo ali, né, Jesus faz uma pergunta e Pedro fica chateado, porque no fundo Pedro ama Jesus, mas não parecia, né? Pedro ama Jesus, mas o amor de Pedro por Jesus não foi suficiente para que ele não errasse, né? Mas o amor de Jesus por Pedro era suficiente para perdoá-lo e restaurá-lo, né? Eu acho que, para mim, aí Pedro diz assim, puxa, na última fala ele diz assim, o Senhor sabe todas as coisas, então o Senhor sabe que eu te amo, né? E é interessante porque às vezes a gente vai errar, né? E aí a gente vai ficar muito chateado, né? E vai dizer isso para Jesus, puxa, Jesus, mas no fundo você sabe tudo, você sabe que eu te amo, né? E eu acho que o que fica forte para mim da mensagem de hoje é que, sim, o amor ele esfria, e sim, o amor humano pode acabar, mas o amor divino é o único capaz de fazer com que ele ressurja, né? Em algum momento, de alguma maneira, e eu acho que é isso, né? O amor é o único capaz de dar realmente uma nova chance, né? Verdade, verdade. Mais alguém aí? Então vamos ter nossa oração aqui, terminando o nosso tempo. Pedro, você pode repetir aquela canção que você tocou antes da mensagem? A gente está terminando nossa trilogia, Fé, Esperança e Amor. E na próxima semana, convido vocês para se preparar para a gente ter uma ceia. Então, a gente fazendo a ceia de forma remota, significa então que você deve deixar preparado aí, né, os elementos, né, o pão e o suco, o pão e o cálice aí para a gente tomar juntos no próximo domingo. Então, a gente vai ter isso, e aí em fevereiro a gente já vai avisando aí coisas que nós vamos retomando aí nos nossos encontros. Fazer uma oração. Senhor Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua presença e cuidado sobre as nossas vidas. E como a Tua palavra fala sobre a fé, a esperança e o amor, a gente encontra esses elementos presentes em toda a palavra, e a gente aqui se coloca diante do Senhor para ser cheios de amor uns pelos outros, para que a gente viva essa marca do discípulo, que é amar o próximo como o Senhor nos ama. É um desafio muito grande, a gente só consegue com o Teu cuidado, com a Tua ajuda no dia a dia, nesse furacão, como a canção que o Pedro vai cantar agora fala para a gente só vai experimentar isso, viver isso, com o Teu poder
e na tua direção. Nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, vocês podem continuar aí até o final da música, mas eu vou dar a bênção e assim que terminar a música, a gente termina nosso encontro de hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e o consolo, a paz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, te conduzindo para que você viva e ande em amor. Que as pessoas que são conhecidos, amigos e colegas, experimentem o amor de Deus através de você. Mas não é possível que o amor de Deus chegue para as pessoas lá longe se ele não está em você para abençoar aqueles que vivem com você. Então, o amor pode chegar longe, mas é muito importante que ele toque as pessoas aí da sua casa através de você. Que as pessoas que vivem na sua casa sintam o amor de Jesus, possam testemunhar que em você há o amor de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus use você no dia a dia, em todas as suas relações.